Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los para a leitura de um versículo da palavra de Deus que está no livro de Cantares de Salomão, o capítulo de número 6 e o versículo de número 10. Glória a Jesus. Nós estamos vivendo dias de comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante. Temos ouvido histórias lindas da Igreja do Senhor, história que nos envolve e nos faz sentir alegria. E entre outras coisas, eu quero nesta noite confessar que eu sinto saudades quando nós éramos chamados de protestantes. E acho que nós devemos valorizar esta maneira como fomos vistos e conhecidos. Não protesto, não fazemos protesto contra o governo, fazendo movimentos, não é este sentido de protestante que somos, mas nós somos protestantes contra o pecado. Nós protestamos o erro, nós protestamos o mal, o pecado, porque fomos chamados para uma vida de santificação, porque queremos morar com Cristo eternamente. Glória a Deus. E o versículo que eu quero ler diz assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Meus queridos e amados irmãos, nós sabemos que este livro, Cantares de Salomão, é o último dos 5 livros poéticos, e quando nós lemos acerca deste livro, nós entendemos que ele é o cântico chamado Cântico dos Cânticos, portanto é o melhor dos cânticos de Salomão. E Salomão escreveu 1005 cânticos. Salomão foi um homem de uma sabedoria muito grande. Todos nós sabemos que Salomão, ele pediu a Deus sabedoria e o Senhor lhe deu sabedoria. Glória a Jesus. Cantares de Salomão, então, é uma das suas poesias tão importante, e nós sabemos que esse livro é sem dúvida uma alegoria do amor do esposo para com a esposa, ou seja, o esposo Jesus Cristo para com a esposa, a igreja que somos nós. E quando a gente lê alguma coisa dentro dessa poesia linda, nós começamos a pensar, primeiro, irmãos, que Salomão, ele foi rei de Israel há mais de 900 anos antes de Cristo. E Salomão, quando ele pediu a Deus sabedoria, Deus lhe deu sabedoria. E Salomão, com esta sabedoria, escreveu muitos poemas lindos. Salomão escreveu muitos provérbios. Salomão fez tantas coisas que só um homem que possui sabedoria de Deus poderia fazer. Agora eu gostaria de dizer aos irmãos que sabedoria não se adquire na escola, na faculdade, em curso algum. Sabedoria é dom de Deus. Sabedoria é aquilo que Deus dá para quem Ele quer dar e para aqueles que pedem, né? Porque a Bíblia nos diz em Tiago capítulo 1, versículo 5: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos. Ele dá a todos, e Ele dá liberalmente, não lança em rosto, seria dado. O Senhor dá sabedoria para quem pede sabedoria. Salomão poderia pedir o que ele quisesse, mas ele achou por bem pedir a Deus sabedoria em detrimento
ou qualquer outra coisa, e Deus lhe deu sabedoria, e é considerado como o rei mais sábio da terra. Queridos e amados irmãos, e eu posso aqui observar nesse texto maravilhoso, esse versículo que lemos, que Salomão tem aqui uma visão que Deus lhe dá, e ele pode aqui dentro dessa visão contemplar a igreja do Senhor, e o Senhor representa aqui pelo menos 4 retratos da igreja, 4 fases da igreja do Senhor, e ele diz: quem é esta que aparece como a alva do dia? E quando eu estava observando este texto, eu comecei a pensar, meus irmãos, que a igreja, na verdade, ela foi inaugurada no Calvário, quando o Senhor Jesus Cristo derramou seu sangue. Após a sua morte no Calvário, os soldados lhe transpassaram a lança, e todo o sangue de Jesus foi derramado ali, naquele sacrifício vicário de Cristo Jesus. A igreja do Senhor nasceu, Ele é o fundador da igreja. É bom que se diga, porque hoje algumas pessoas, talvez um pouco informadas ou mal informada, às vezes diz: porque estou há 30, 40, 50 anos da igreja, eu sou o fundador desta igreja. Mas o fundador da igreja é Cristo. Não existe outro fundador da igreja a não ser Jesus Cristo. Foi Ele que fundou esta igreja lá no Calvário, quando derramou o seu sangue por nós. Mas, meus queridos irmãos, ela foi exatamente, ela apareceu como essa alva do dia lá no Pentecoste, no dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre aquele povo que aguardava a promessa de Deus. E está escrito em Atos: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Interessante que no versículo 12 está escrito: e todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. No versículo 14, Pedro, porém, tornando-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos filhos terão sonhos. Glória ao nome do Senhor. A igreja do Senhor inicia impactando no versículo 22, eles assim: varões israelitas, escutai estas palavras, a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis, e este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, presentes ou presidentes crucificaram, mataste pela mão de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retida por ela. E o verso 40 diz: e com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados o que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Glória ao nome do Senhor. Essa é a igreja da alva do dia, cheia da unção, da graça, do poder, e falava com autoridade
autoridade. A igreja da alva do dia pregava o arrependimento. As pessoas procuravam saber o que deveria fazer. Se você ler o versículo 37, está escrito assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E disse Pedro: arrependei-vos, arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O compromisso da igreja era pregar o arrependimento, era falar contra o pecado, e a igreja começa a aparecer, e a igreja começa a combater o erro e o pecado, e começam agora a falar acerca daquele Cristo que eles haviam crucificado, mas a solução estava nele, não havia outro caminho, Cristo era o caminho, e eles então anunciavam. A igreja da alva do dia tinha sinais, irmãos, inquestionáveis, ela fazia prodígios e maravilhas, e ninguém podia questionar. É possível que hoje vocês concordem comigo que há muitos milagres, entre aspas, por aí, que são questionáveis. Nós ficamos perguntando: meu Deus, o que é isto? É tanta coisa nova, tanta inovação, é tanta coisa que a gente tem visto nos últimos dias. Meus queridos irmãos, quando o Senhor Jesus opera, não deixa confusão. Quando Ele faz o milagre, Ele faz por completo. Quando a gente escuta aqui na igreja, irmão, contar o testemunho, a gente não leva para a televisão, não leva para os rádios para anunciar, porque quem faz é Jesus Cristo, e a glória é para Ele, glória a Jesus. Mas a gente sabe que quando Ele faz perfeito. E lá no capítulo 4, irmãos, de Atos dos Apóstolos, os irmãos vão encontrar que Pedro e João foram interrogados acerca daquele coxo que foi curado através da autoridade de Deus que estava em suas vidas. No versículo 14 diz assim: vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer, em contrário, todavia mandaram-o sair fora do conselho, consultavam entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. O que a igreja fazia através da unção de Deus na vida daqueles homens era inegável. Glória a Deus. Eles viram que aquele coxo realmente era conhecido de todos eles, mas agora ele está são, ele está perfeito. O que foi isto? Foi o poder, foi a unção de Deus que estava sobre a vida daqueles homens. Mas, meus queridos irmãos, Salomão, ele vê agora a segunda fase da igreja, e ele diz: formosa como a lua. E nós sabemos que a lua fala da noite, e a noite fala de trevas, fala de lutas, de tribulações, e a igreja agora começa a passar por muitas perseguições, quantos problemas, quanto sofrimento a igreja do Senhor Jesus sofreu. Meus irmãos, levantaram-se naquela época homens maus, como por exemplo, nós podemos lembrar aqui um pouco da vida de um homem, lá pelos anos de 67, foi nesse tempo que Nero era o 6º imperador de Roma, e esse homem se levanta com uma fúria diabólica contra os cristãos, e a história nos diz, meus irmãos, que esse homem, ele recebeu tanta inspiração do inimigo, tanta inspiração do diabo para perseguir o povo, e ele conseguiu mandar incendiar a cidade de Roma e outras cidades, e enquanto a cidade estava sendo consumida pelas chamas e as pessoas morrendo, diz que ele subiu uma torre muito alta e ficou de lá tocando língua, cantando o cântico do incêndio de Troia, e ele ficava dando risada, e o povo sofrendo. Este homem continuou fazendo tanta maldade e atribuía tudo isto aos cristãos, para fazer com que todos se revoltassem contra aqueles que pregavam o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Este homem, irmãos, tinha tanto requinte de crueldade, que nos diz a história que ele pegava as pessoas, os cristãos, e ele sopava as suas vestes de cera inflamável e amarrava sobre os postes do jardim, partia
sua casa, da sua residência, e tocava fogo, ateava fogo naquelas pessoas para iluminar o seu jardim, e ele se delirava com isto. Era muita maldade contra os cristãos. Parecia que a igreja não ia sobreexistir, parecia que a igreja ia se acabar ali, mas Salomão tem a visão, prossegue, ele diz: quem é esta que aparece como o sol, brilhante como o sol? É que aqui o sol volta a nascer. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu acho interessante, meus irmãos, porque a Bíblia nos diz, meus queridos, que o Senhor fez esta promessa: para aqueles que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça. E o sol voltou a brilhar, e agora o Senhor Jesus Cristo levanta aqueles homens, porque nesse período de perseguição muitos mártires, muitas pessoas perderam a vida, mas agora, meus irmãos, levanta-se novamente uma nova fase da igreja, nasce novamente o povo, ansiosos, desejosos de prosseguir, e Deus levanta um homem, e todos nós temos falado muito no nome deste homem nos últimos dias, que foi exatamente aquele homem que vocês conhecem como Martinho Lutero. Deus usou muitos outros, e ele foi um dos que foram usados por Deus nesta reforma. Pessoas que não tinham a sua vida por preciosa, mas estava disposta a pagar, nem que fosse com a sua vida, mas pregar contra o erro, falar contra o pecado. E Martinho Lutero teve a coragem de ir lá na porta do templo e pregar as suas 95 teses, contradizendo todos aqueles pecados, todas aquelas idolatrias. Ele foi contradizer tudo aquilo, irmãos, que não era bíblico. E quantas vezes pessoas que viviam iludidas, enganadas, e ainda hoje tem pessoas assim, que acreditam no purgatório, que acreditam nas indulgências, e ele pregou contra tudo isto, pagou muito caro por isto, mas a igreja do Senhor agora começa a viver uma nova fase. Mas ele prossegue dizendo, ele vê a igreja novamente como um exército com bandeira. Ele disse: formidável como um exército com bandeira. E aqui eu gostaria, meus queridos irmãos, de compartilhar com os irmãos um pouquinho sobre este ponto importante: a igreja como um exército com bandeira. Meus irmãos, fiquei pensando, esta bandeira tem muito a ver com a nossa vida. A bandeira nos fala de presença de autoridade máxima. É muito notório quando a gente passa perto de uma prefeitura, quando a bandeira está hasteada, ela diz que o prefeito, a autoridade máxima, está ali. Esta bandeira diz que o Senhor Jesus Cristo está presente. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, eu estou presente, glória a Deus. Ele diz lá em Mateus capítulo 28 e o versículo 20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, o Senhor Jesus Cristo disse assim: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio de vós. A bandeira diz: o Senhor está presente, eu estou com vocês. Mas eu estava observando também que a bandeira fala do Evangelho, e a igreja, irmãos, não pode se desassociar do Evangelho de Cristo. E eu estava ouvindo aqui o pastor, quando falou sobre o compromisso desta igreja, sobre os deveres, e nós ouvimos muito sobre a questão da divulgação, da pregação do Evangelho. Irmãos, a igreja do Senhor não pode viver sem evangelizar. Nós não podemos viver sem exercer a função principal, evangelização. A igreja só será um exército com bandeira quando ela estiver cumprindo o seu papel de evangelização. Glória a Deus. Eu acho muito interessante o nosso ministério, e todos os irmãos sabem que o nosso pastor presidente, se existe um assunto que mais ele fala é sobre evangelismo, se existe uma cobrança que mais ele faz aos obreiros é sobre evangelização e almas para o batismo. Esta é a missão principal da igreja aqui na terra: evangelizar, ganhar almas para o reino de Deus. Mas, meus irmãos, nós olhamos aqui uma palavra que eu gostaria de deixar com os irmãos, porque o Senhor Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho
Escritura. Ide e pregai o Evangelho. Irmãos, a igreja que não evangeliza, infelizmente, está cometendo um pecado. Porque esse ide não é uma opção. Esse ide do Senhor é um mandamento. E se nós não obedecermos este mandamento, estamos cometendo o pecado de omissão. Nós não podemos deixar de obedecer os outros mandamentos e esse também. Ide, pregai o Evangelho. Nós sentimos isto como uma obrigação, assim disse Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios capítulo 9 e o versículo 16, ele disse: porque se não anuncio o Evangelho, porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Glória a Deus. Ele diz aos Gálatas 6,17: desde agora ninguém me inquieta, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Eu gostaria de dizer para os irmãos que Paulo falou sobre as marcas de Jesus que ele trazia no seu corpo, e todos nós precisamos pedir a Deus para que possamos também possuir estas marcas em nosso corpo, em nossa vida. E a primeira marca de Jesus que Paulo trazia consigo e que não pode faltar em nós é a marca da obediência. A marca da obediência. Filipenses capítulo de número 2, o versículo 5, está escrito assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O verso 8 diz: e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Se nós entendermos a grandeza do Senhor, vamos obedecer a sua palavra. Se nós nos colocarmos como Isaías, quando teve aquela visão, quando ele viu um alto e sublime trono, ele teve a visão do trono e imediatamente reconheceu a sua pequenez, reconheceu que ele era servo. E quando a gente tem a visão do Senhor no trono, a gente passa a entender que só temos a obedecer, só nos resta dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, estou pronto para fazer a tua vontade. Glórias ao nome do Senhor. Portanto, não deixe a marca da obediência, seja obediente à palavra de Deus. Seja obediente aos ensinamentos da palavra do Senhor. Seja obediente ao seu pai e à sua mãe. Seja obediente ao seu pastor. Seja obediente à vontade daquele que é soberano. Se coloque debaixo da vontade dele. Glórias ao nome do Senhor. Mas o apóstolo Paulo trazia consigo uma outra marca, que é a marca do amor. Meus irmãos, se nós não tivermos esta marca em nossas vidas, é difícil. Há 2 versículos na Bíblia que eu gosto muito de meditar, até porque, irmãos, um deles é conhecido de todos os irmãos. Eu acredito que não há ninguém aqui que não saiba citar João 3,16. Todos nós conhecemos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É tão gostoso a gente ler o versículo 3,16 de João, saber que Ele nos amou, que o amor dele está derramado sobre nossas vidas. Irmãos, é tão simples isto, a gente aceitar isto e com facilidade guardar. Mas eu queria citar um outro versículo, que é 1 João 3,16. olha que a referência é a mesma. 1 João 3,16. possivelmente poucos aqui se lembram do que está escrito, porque neste versículo, irmãos, não está escrito do amor de Deus apenas para conosco, mas está dizendo sobre o amor que eu preciso ter para com o meu irmão. Nisto conhecereis a caridade, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelo irmão. E aí
É tão difícil viver isto, é tão difícil absorver isto. Eu tenho que dar minha vida pelo meu irmão, eu tenho que amar como Cristo amou, eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, que se entregou por ela. É este amor que eu tenho que ter com a minha esposa. Amor ágape, amor divino. Glória a Deus. Como é bom, irmãos, lidar com pessoas que têm a marca do amor. As pessoas que têm a marca do amor, irmãos, têm condições de obedecer sem dificuldade. Quem tem a marca do amor evangeliza, participa, se envolve nos trabalhos da igreja. Quem tem a marca do amor não dá trabalho ao pastor. Quem tem a marca do amor não dá trabalho aos irmãos. Quem tem a marca do amor não dá trabalho ao pai, não dá trabalho à mãe. Quem tem a marca do amor não cria confusão, não arruma problema. Quem tem a marca do amor perdoa, compreende, entende. Quem tem a marca do amor espera. Quem tem a marca do amor tem paciência, espera o seu momento, a sua vez, dá preferência para os outros, porque a marca do amor faz a diferença na vida do crente. Glória a Deus. Aleluia. É muito bom lidar com quem tem a marca do amor, mas eu quero dizer para os irmãos, existe uma outra marca que não pode faltar na minha e na sua vida, e Paulo tinha a marca da unção do Espírito de Deus na vida. Meus irmãos, olha, você pode não ter dinheiro, mas se você tem unção de Deus, você faz a diferença. Você pode não ter muito conhecimento, mas se você tem a unção de Deus, você faz a diferença. Você pode não ser muito conhecido, não tem problema, mas se você tem a unção de Deus, aonde você chegar, as portas se abrem, porque a unção de Deus na nossa vida faz a diferença. Onde você chega, irmãos, as coisas acontecem, porque não é você que faz, é o poder de Deus, é a unção de Deus na sua vida. Glória a Deus. E olha, meus irmãos, eu estou lendo a Bíblia, porque a palavra de Deus fala melhor que qualquer um de nós. E antes do Senhor Jesus ir assunto ao céu, ele chamou os seus discípulos no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos e deu instruções aos discípulos. Falou tudo que eles precisavam ouvir naqueles últimos momentos da sua partida. E o Senhor Jesus disse para eles: agora vocês vão ficar aguardando. Glória a Deus. Versículo 6 do capítulo 1. Se aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence a saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Sabe o que o Senhor Jesus estava dizendo? Vocês não precisam ficar preocupados com os tempos, quando é que vai acontecer. Vocês só se preocupem com uma coisa: sejam cheios do Espírito Santo. Aguarde este dia, não arrede o pé, fique lá esperando, porque vocês vão ser cheios do Espírito, e depois que vocês forem revestidos do poder do Espírito Santo, aí vocês vão sair e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. E meus queridos irmãos, e graças a Deus, porque aconteceu no dia de Pentecoste, aconteceu aquele derramamento do Espírito
sobreveio um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e eles começaram a falar em outras línguas, e o Espírito de Deus tomou aquele povo. Eu quero dizer nesta noite, o Espírito Santo do Senhor está aqui. Resta-nos estarmos como estes que estavam todos no mesmo lugar. Não significa apenas no sentido geográfico estar todos no mesmo local, mas todos no mesmo espírito, todos no mesmo pensamento, todos voltados para o mesmo objetivo. Deus quer derramar da sua graça, do seu poder, da sua unção sobre as nossas vidas. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, você prossegue lendo o livro de Atos dos Apóstolos, e o livro de Atos dos Apóstolos, que alguns chamam de Atos do Espírito Santo, porque quantas ações do Espírito Santo a gente percebe aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Os homens que ali estavam cheios da graça, da unção, prosseguem fazendo o trabalho do Senhor, e você percebe que no capítulo 3, Pedro e João estão indo ao templo na hora da oração, e um coxo estende a mão pedindo uma esmola, e ele diz: olhe para nós. Glória a Deus, olhe para nós. Sabe o que eles estavam dizendo? Tira os olhos aí dessa cumbuca onde você recebe essa esmola, olhe para nós, como quem diz: eu tenho algo mais especial para vocês. Nós não temos dinheiro, não temos prata, não temos ouro, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Eles tinham o quê? Eles tinham unção de Deus, eles tinham graça, eles tinham autoridade. Glória a Deus. Muitos hoje podem até ter dinheiro, mas se não tiver unção, não vai fazer o coxo levantar. Mas você não tendo dinheiro, mas tendo a unção de Deus, você vai dizer: levanta, em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele se levantou. Glória ao nome do Senhor. Se você ler o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, vocês vão ver que lá estava Pedro no meio do sinédrio, e ele foi interrogado, e todos voltaram os olhos para ele, mas ele pregou cheio do Espírito Santo, e falou verdade, que só um homem cheio do Espírito tem coragem de falar no lugar daquele. Glória ao nome do Senhor. Mas você prossegue lendo, irmãos, a Bíblia, e você vai chegar no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, e você vai ver que a igreja estava cheia da unção, do poder de Deus. A Bíblia diz que havia um casal chamado Ananias e Safira, e eles foram lá tentar enganar o apóstolo, mas o Espírito do Senhor revelou, imediatamente ele mostrou a mentira, e eles caíram mortos, porque o Espírito de Deus estava ali. No capítulo 6 de Atos a gente encontra, irmãos, a igreja está tendo problemas, porque o serviço da viúva estava desprezado, mas eles foram separar os diáconos que eram cheios do Espírito Santo, e a palavra do Senhor nos diz que eles chamaram estes homens. No capítulo 7 a gente lê a história de Estevão, um diácono cheio do Espírito Santo, que estava pregando com muita ousadia, e no auge da sua pregação ele disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho de Deus que está à destra do Pai. Ele foi levado para fora da cidade e apedrejado por esta declaração que ele fez, mas ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Lá no capítulo 8 eles estavam em Samaria, cheio do Espírito, anunciando a palavra. No capítulo 9 a Bíblia diz que Saulo tem um encontro com o Senhor, ele cai por terra, é levado para a cidade de Damasco, mas depois recebe a visita do discípulo e é cheio do Espírito Santo e começa a fazer a obra do Senhor. Glorificado o nome do Senhor Jesus. E você prossegue lendo os capítulos prosseguintes, vocês vão ver que sempre eles estavam cheios do Espírito Santo. No capítulo 12 Pedro foi preso, mas a Bíblia diz que a igreja continuamente fazia oração a Deus, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. No capítulo 13 a Bíblia nos diz que chegou o momento de separar a Barnabé e a Saulo para o ministério, mas foi o Espírito Santo que mandou separar ele, a Barnabé e Saulo, para a obra que o Senhor havia designado a eles. E a gente prossegue lendo todo o livro de Atos dos Apóstolos, o tempo não permite, mas
lá no capítulo 28, meus irmãos, Paulo chega sendo levado a Roma, e lá na ilha de Malta, diz a Bíblia que uma víbora o picou na mão, e todos esperavam Paulo cair morto, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo não é atingido pelo veneno do pecado, não é atingido pela seta de Satanás. O inimigo tenta prejudicar o crente, mas se você é cheio do Espírito Santo, nesta noite eu quero concluir dizendo: nós estamos aqui para buscar a unção, a graça, o poder de Deus para as nossas vidas, e não abra mão, meus irmãos, da unção de Deus na tua vida. Esta é a marca principal do servo vencedor. Nós fomos chamados para ser vencedores, e como servo vencedor não pode haver falta da unção de Deus na nossa vida. Abra o seu coração e diga: Senhor, me encha do teu Espírito Santo. Diga: Senhor, pode ser que lhe falte outras coisas, mas o teu Espírito, Senhor, não deixa faltar na minha vida, porque sem o teu Espírito, Senhor, eu não sei, eu não posso, eu não vou, eu não consigo. Sem o teu Espírito eu não tenho alegria, sem o teu Espírito eu não tenho graça, sem o teu Espírito, Senhor, eu não consigo entender, compreender, sem o teu Espírito eu não consigo perdoar. Sem o teu Espírito na minha vida, eu não vou prosseguir, eu vou parar. Mas o Senhor está aqui nesta noite, Ele está derramando da sua unção sobre nossas vidas. Receba nesta noite a porção do Espírito sobre a tua vida. Receba alegria para a tua alma. Participe da ceia do Senhor nesta noite, cheio da graça, cheio de alegria, porque o Senhor Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui para nos encher da sua graça, em nome de Jesus.